O Poivinho está começando aqui na essa Imperial Enoteca Decanter, no Centro Histórico de São José, para levar você para um passeio muito bacana. Normalmente eu costumo entregar no começo do programa onde é que eu vou levar vocês. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer um pouquinho de mistério. É que nós vamos conhecer um lugar muito bacana aqui em Florianópolis. Vizinho, eu estou em São José, mas nós vamos até Florianópolis. Um lugar que não é comum estar dentro de uma cidade. Normalmente esse lugar costuma estar no campo. Então você vai ver hoje um lugar incomum que faz uma coisa muito gostosa. Eu aqui no estúdio vou preparar para vocês dois pratos bem gostosos. Um é um carpaccio de Ramon Serrano, Ramon da Segóvia, Ramone Segóvia. Esses presuntos são trazidos ao Brasil pela Cerati Importados. A Cerati tem uma linha de frios deliciosa. A começar pela mortadela Cerati, a tradicional mortadela bolonhesa, perfumada, muito bem temperada, que é uma delícia. A Cerati também traz presuntos crus, italianos da Fiorucci e espanhóis da Segóvia. Nós já visitamos a Segóvia, você viu que bacana que é lá. Hoje vou fazer um carpaccio delicioso com uma salsa tartufata. Salsa tartufata, depois eu conto para vocês de onde é que vem. Ainda no programa, eu vou preparar para vocês um carré de cordeiro delicioso, simples de fazer, facinho e muito gostoso. Tempero, claro, tem vinho. Põe vinho, não podia faltar vinho no tempero. Vou servir ele com pirê de mandioquinha, que é sempre muito gostoso. Mas eu não vou falar muito nesse bloco, porque eu quero levar vocês para esse passeio de hoje. Nós vamos aqui até Coqueiros, em Florianópolis mesmo. Ali eu vou desfazer o mistério. Então eu vou começar aqui a preparar o meu carpaccio. Na volta eu começo a preparar o meu carré e você vai ver quanta delícia no programa de hoje. Portanto, vamos lá comigo até Coqueiros enquanto eu vou cozinhar. Vamos lá. Bom, eu já estou aqui no bairro de Coqueiros, em Florianópolis, para mostrar para vocês uma casa que aparentemente é uma casa normal. Eu estou diante de um sobrado, você pode ver uma casa de 2 andares, equipada com tudo aquilo que tem dentro de uma casa. Sala, cozinha, banheiro, dormitórios, cama, fogão, ou seja, de tudo. Uma casa normal. Porém, quando a gente olha para o jardim, a gente vê que ela não é tão normal assim. Olha aqui, ó. Aqui você está vendo uma parreira. Não é normal alguém ter uma parreira no jardim. Normalmente se tem flores, rosas, margaridas, plantas ornamentais. Aqui tem uma parreira. Uma parreira de Cabernet Sauvignon, uma uva típica da região de Bordeaux, na França. Nós já tivemos em Bordeaux e você viu esses vinhedos. Olha aqui, ó. Outras parreiras aqui plantadas pelo sistema de espaldeira, que é um sistema moderno, né? E olha aqui, ó. A gente pode ver uma coisa bacana. Um cachinho brotando aqui em plena Florianópolis. Então nós não estamos diante de uma casa tão normal assim. Vou mostrar mais um lugar que faz dessa casa realmente um local especial. Estamos indo para a garagem. Olha aqui, ó. Porta fechada. Teoricamente a gente imagina que vai encontrar aqui 2 automóveis. Não é o que tem aqui dentro. Esse jardim e essa garagem fazem dessa casa no bairro de Coqueiros uma casa particular especial. Eu vou desvendar isso para vocês agora. Vamos entrar aqui na garagem, vamos lá. Bom, está desvendado o mistério. Um mini vinhedo lá fora, aqui dentro tanques de fermentação e barricas de carvalho. Nós estamos dentro de uma mini vinícola. Uma vinícola de garagem que funciona aqui em Florianópolis. Saúde, Rogério. Saúde, João. Estou aqui, então, desvendado do mistério, com o Rogério Gomes. Vamos beber, né? Brindamos. Primeiro tem que beber, brindou, bebeu, né? Bebendo um vinho de garagem, produzido pelo Rogério Gomes, aqui em Florianópolis. Rogério, obrigado por abrir a sua garagem para o Poivinho. Eu que agradeço, depois de 6 meses de namoro, né? Finalmente conseguimos. É verdade, eu estou cantando o Rogério para me dar essa entrevista faz tempo. Você não... Calma, deixa eu dar uma arrumadinha lá, deixar mais bonitinho e tal. Pô, mais bonito do que isso, né? Tá bacana, né?
Rogério, quando é que começou essa sua paixão pelo vinho? Então, essa paixão começou no ano de 2008, quando eu tive meu primeiro contato com vinho fino, de uva vinífera. E essa paixão foi tão grande que chegou a um ponto que, preciso fazer vinho para entender de vinho. Então, em 2008, comecei a fazer vinho no apartamento, né? Van da Apartamento. Van da Apartamento. Primeiro van da Apartamento da história, né? E compramos também uvas de Bento Gonçalves. Em 2009, como deu certo o projeto, já estávamos bebendo vinho de apartamento. Em 2009 não, agora vamos fazer uma tonelada. Então a gente comprou uma tonelada e invadimos aqui a garagem do meu pai. Essa casa do teu pai. Aqui, e ficamos aqui 3 dias sem equipamento, debulhando a uva manualmente, desengaçando manualmente. E de lá para cá o projeto só cresceu, né? Hoje... Então, uma desengaçadeira ali dentro. Agora já temos, apesar de ser um vinho de garagem, né? Já temos todo o equipamento que uma vinícola normal tem. Né? Temos um laboratório, né? Eu estou estudando enologia na Universidade da Califórnia, então estamos produzindo aí vinho de qualidade com uvas da altitude catarinense. Como é que é a sua marca? A marca é Quinta da Figueira, em homenagem à centenária Figueira da Praça 15. Entendi. Uma vinícola de garagem de Florianópolis, nada... mais romântico do que o nome Quinta da Figueira, né? Ele está falando muito em vinho de garagem. O que é um vinho de garagem? Bom, o vinho de garagem... É feito numa garagem, mas como é que nasceu isso? Esse termo vin de garagem, ele surgiu na França, na década de 80, quando alguns vinicultores queriam fazer um vinho num estilo mais globalizado, fugindo um pouco da legislação. E eles começaram a vinificar em suas garagens. E numa dessas, o famoso Robert Parker conheceu lá um vinho de garagem do Jean-Luc Tournevin, deu uma pontuação altíssima. E de lá para cá, vários produtores decidiram então fazer vinhos nas suas garagens, para fazer o seu vinho com estilo próprio, com a sua marca própria, sem seguir legislação. Quer dizer, isso reforça que é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Exatamente. Né? Você sabe que meu pai fazia vinho, não numa garagem, mas meu pai fazia vinho em casa. Eu era menino, a gente esmagava as uvas em umas tininhas pequenas de madeira, cobria para fermentar, depois eu ajudava ele a filtrar, engarrafar e guardar no quarto. Ou seja, eu tenho uma coisa muito romântica com esse negócio. Né? Que legal, João. É uma coisa bonita, né? Você pegar uma fruta e transformar ela, né, num vinho, né? Bacana. Né? Então, já convido para na próxima safra você vir aqui fazer vinho conosco. Já está marcado o programa, só acompanhar como é que se faz o vinho aqui. Vai ver todos os detalhes, todo passo a passo, né, Rogério? Isso aí. Mas a gente falava da Quinta da Figueira, a marca Quinta da Figueira, né? Quinta, português, temos a língua portuguesa, Figueira, isso. Florianópolis, né? Mas você também tem alguns outros nomes para os seus vinhos, né? Como a Quinta da Figueira é uma vinícola em Florianópolis, decidimos então utilizar nomes de monumentos, nomes comuns aqui da ilha, né? Então nós temos o vinho chamado Miramar, o Ponte Velha, um vinho natural agora que vai sair sem conservante chamado Estepô, né? Ai, que bacana. Então a gente usa esses nomes da ilha. Agora, as uvas são lá da altitude. As uvas são todas de São Joaquim. São Joaquim, você tem terroir, você pode dizer de onde vem as uvas. Exatamente. Né? Isso é importante, né? Porque o vinho, né, a origem da uva é sempre muito importante. É importante. Né? Quando a gente pensa em vinho, tem que pensar que a origem da uva já nos diz muita coisa. Né? Exatamente. Vindo de São Joaquim, já é um referencial de qualidade. Exatamente. Não é verdade? Quais são as uvas que você vinifica aqui? Nós trabalhamos bastante com Cabernet, Merlot, um pouco de Sangiovese, branco trabalhamos com Chardonnay, e algumas castas, Tinta Roriz, o Sauvignon Blanc, que são um pouco menos plantadas, que a gente faz em pequena quantidade. Olha aí que bacana, né? Então é o seguinte, eu vou voltar para o estúdio, porque eu tenho um prato para fazer. Você me acompanha? Mas eu volto aqui, por quê? Porque nós vamos provar e comentar um pouco de cada um desses vinhos. Vamos combinando um pouco de vin de garagem, esse vinho charmoso, com alguns pratos charmosos que eu vou fazer para vocês. Vamos então até a Enoteca Decanter, essa Imperial, para a gente fazer os pratos e voltamos já já. Vamos brindar de novo, né? Saúde! Vamos lá, saúde! Bom, voltamos do nosso passeio, está desfeito o mistério. Nós fomos conhecer a vinícola de garagem, a Quinta da Figueira. Viu que bacana? Hoje tem muito cervejeiro fazendo cerveja em casa. Vinho, aqui em Florianópolis, é o primeiro que eu conheço.
E nós vamos provar os vinhos no próximo bloco, você vai provar comigo, vai conhecer um pouco a variedade feita ali naquela casa. Bom, aqui no estúdio eu voltei montando aqui o meu carpaccio, finalizando, embaixo lâminas finíssimas de Ramon de Segóvia, em cima uma salsa tartufata da Aqualanha Tartuffe. Aqualanha Tartuffe, um produtor ali da Puglia, faz tartufos deliciosos. Essa salsa leva um pouco de fungo porcini, leva um pouco de alho, aromas, tem um pouco de óleo tartufato, ou seja, é muito gostoso. E você pode usar em carpaccio, pode usar em crostines, pode usar numa série de preparos, numa massa, salteia uma massa, puxa com ela, é deliciosa. Essa salsa tartufata é trazida ao Brasil pela Porto a Porto. Aqui em Florianópolis você pode encontrar esse molho na Santa Adega que representa a Porto. Portanto, é um belo ingrediente, está chegando a temporada das trufas lá na Europa, Piemonte, trufa branca, essa é uma trufa negra, mas é tão saborosa quanto. Portanto, está aqui um preparo simples que eu vou combinar com o vinho que você vai conhecer no último bloco. Bom, eu vou encerrar esse bloco propondo um brinde para você, ainda não vou contar o que eu estou bebendo não, no início do próximo bloco eu conto, para você ficar aí, senão você sai da poltrona e ver outra coisa, então fica aqui que você vai ver que bacana, nós vamos voltar ali para a Quinta da Figueira, nós vamos provar os vinhos feitos ali pelo Rogério Gomes, você vai ver que bacana, não sai da sua poltrona, o programa ainda está muito bom, saúde e até já. Bom, Põe Vinho está de volta. Eu encerrei o bloco dizendo a vocês que eu ia contar nesse o que eu estou bebendo. Estou bebendo um Punto Nero da Domino do Brasil. A Domino é uma empresa do grupo Valduga. Casa Valduga é um tradicional produtor de vinhos. Mais de 130 anos ali na Serra Gaúcha fazendo vinhos tranquilos de altíssima qualidade. Cerca de 10 anos, Casa Valduga começou a investir em espumantes e hoje o resultado está aqui. Espumantes muito frescos, muito tropicais, super agradáveis, ótimos para essa primavera que está começando, ótimos aí para acompanhar um bom canapé, um camarãozinho, para acompanhar um pratinho de frutos do mar, ou seja, espumante não é só para brindar, é também para comer, uma comida leve assim, vai muito bem. E esse espumante é trazido aqui para Santa Catarina pela Essen Vinhos. A Essen é uma empresa especializada em vinhos nacionais. Tem vinhos da Serra Gaúcha, tem vinhos da Serra Catarinense, ali também você encontra muita coisa bacana para a sua mesa. Você encontra ali massas, temperos, tem azeites, uma variedade de azeites muito grande. Você encontra também chocolate, especiarias, ou seja, é uma loja para quem gosta de comer e beber bem. Portanto, quando você pensar num vinho nacional, no espumante nacional, no espumante da Casa Valduga ou da Domino, passa ali na Essen que você vai encontrar não só isso, mas muita coisa boa. Bom, eu vou voltar lá para o Rogério. Nós vamos conversar mais um pouquinho e vamos provar os vinhos da Quinta da Figueira. E aqui no estúdio vou começar a temperar o meu carré, porque eu vou puxar um carré na frigideira com um purezinho de batata baroa. Você vai acompanhar eu começando esse preparo, depois você vai ver, quando eu voltar lá da Quinta da Figueira, você vai ver já finalizando esse prato, montando, porque o Rogério vem aqui comigo, nós vamos provar esses preparos também com um vinho dele. Então, não sai daí, que agora você vai conhecer os vinhos daquela vinícola de garagem. Vamos até lá, me acompanha aqui. Bom, nós já estamos de volta aqui à Quinta da Figueira com dois vinhos que são da mesma uva, porém produzidos por processos diferentes. Que uva é essa? Que vinhos são esses, Rogério? Então, esse é um vinho 100% Chardonnay e a mesma uva deu origem aqui a dois vinhos que foram vinificados com um processo diferente. Esse vinho mais claro, ele foi fermentado sem as cascas. Perfeito. E esse aqui mais turvo, ele foi fermentado com as cascas. Que é o que se fazia aí, antes da década de 70, o vinho branco era fermentado com as cascas. Então a gente quis voltar no tempo aí e fazer um vinho no estilo que já não se acha mais hoje. É um vinho branco fermentado com as cascas. Os portugueses chamam, né, de maceração pelicular, né? Isso. Na verdade, com a película, né? Gera dois vinhos diferentes, deixa eu dar uma olhada aqui.
Esse muito fresco, cítrico, maracujá, né? E esse mais compotado, com uma coisa mais balsâmica. Exatamente. Eu tomei já os dois, esse muito fresco, na boca também. Confirma, né? E esse com tanino, né? A presença da casca aqui das sementes aportou ao vinho uma característica tânica que a gente acaba encontrando nos vinhos tintos. Então, esse é um vinho em boca. Ele parece ser um tinto, mas é um vinho branco. É verdade. Se tomado às escuras, tomado num copo negro, às cegas, as pessoas chegam a confundir com vinho tinto. Exatamente. O tanino está na casca e os tintos todos são fermentados com as cascas, né? Gostoso, hein? Esse para filhos do mar, fantástico, hein? E esse já para uma coisa mais estruturada, uma moqueca, né? Uma coisa com exatamente, com mais untuosidade em função dos taninos. Exatamente, né? Faz uma limpeza bacana, etc. Olha aqui, ó, gostoso. Então, Chardonnay é a única uva branca que você está vinificando no momento? No momento é só o Chardonnay. Bom, eu vou pegar então o vinho aqui, ó. Estão aqui atrás das garrafas. Peguei o Quinta da Figueira Miramar, o Rogério falou do Miramar. Esse 2011, um corte de Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot. Um corte de 3 uvas, que pode aí lembrar o corte dos super toscanos, né? Exatamente. E a presença do Sangiovese em 40% nesse corte caracteriza esse vinho como um super toscano. Entendi. E a Sangiovese hoje é uma uva que ela é pouco plantada na região de São Joaquim, são 3 ou 4 produtores. Entendi. O que faz desse vinho um vinho muito exclusivo, é um corte raríssimo no Brasil. É gostoso, né? Ele é um vinho fresco, o nariz tem fruta, lembra uma flor seca aqui, né? A gente comentava, né? Muito interessante essa tipicidade desse vinho, né, que é um terroir da altitude. Eu acho que esse vinho expressa muito bem esse nosso terroir da altitude. Bom, gente, então tá aqui, vocês conheceram aqui a Quinta da Figueira, aqui no bairro de Coqueiros, em Florianópolis, uma vinícola de garagem, uma vinícola boutique pequenininha. Rogério Gomes, o vinicultor, o artesão do vinho, na é verdade? Exatamente. Parabéns, Rogério, pelo trabalho, viu? Pela iniciativa, pela persistência, né? Por esse amor ao vinho que você tem, né? Nós é que agradecemos, João. Então vamos voltar para o estúdio, vamos terminar os nossos pratos, porque nós vamos fazer duas coisas, estamos fazendo, né? Vocês estão vendo duas coisas bacanas para acompanhar vinhos, inclusive um vinho do Rogério. Rogério, muito obrigado por receber o Pão e Vinho aqui. Saúde, Rogério. Saúde, João. Vamos voltar para essa Imperial, você vai ver que gostoso os pratos que eu estou fazendo. Vamos lá. Bom, voltamos da Quinta da Figueira, de volta para essa Imperial Enoteca Decanter, e agora eu vou preparar o carré que você viu eu temperando com um pouco de alho e alecrim. Alecrim dá um perfume delicioso em cordeiro. Se for fazer mais a moda inglesa, o hortelã também faz um bom serviço, um bom perfume. Eu vou fazer com alecrim, que eu gosto muito. Vou salgar e colocar pimenta do reino na hora aqui na frigideira. Fiz aqui um pirê de mandioquinha ou de batata baroa. Eu deixo uns pedacinhos, eu gosto de textura. Eu gosto de mastigar e encontrar um pouco de textura no pirê. Você pode fazer lisinho se quiser, é uma questão de estilo. Então, eu vou encerrar o bloco terminando o meu carré. O Rogério está chegando aqui já para a gente sentar à mesa, provar esses pratos e também os vinhos escolhidos aqui para essa noite. Tem vinho do Novo Mundo, todos os vinhos são do Novo Mundo, alguns importados, alguns nacionais. Sai da sua poltrona, acompanha essa receita, você vai ver que gostosa tá. Vamos lá.
Bom, chegamos à mesa, hein, Rogério? Chegamos. Depois de muitas provas de vinho, depois de cozinhar um pouquinho, estamos aqui para provar o que nós preparamos ali na cozinha da Essen Imperial, uma loja muito bonita aqui no centro histórico de São José, um lugar que vale a pena conhecer. Vale o passeio, vale conhecer os vinhos, vale uma prova aqui nessas mesas, nessa varanda muito agradável. Bom, nós estamos começando aqui com o nosso carpaccio de Ramon Serrano e salsa tartufata. Claro que nós vamos comer isso com pão, né? Eu escolhi um pão um pouco mais firme, um pouco mais encorpado, com mais personalidade. Um pão, claro, da Lombardo Pão Italiano. Lombardo produz pães italianos, mas não apenas. Tem uma variedade muito grande. Esse é um pão francês, é um pão completo. É um pão que tem 30% de centeio na sua composição, fermentação natural, portanto, aromas e perfumes muito marcantes. Aqui, a trufa é marcante na sua aromaticidade, o presunto também, então precisamos de um pão que não fique subjugado, que possa compor nessa conjugação de sabores, não é verdade? Então, tem aqui um pão bem gostoso ali na Lombardo, pão italiano. E os vinhos são dois, né? Um do Rogério, nós não apresentamos esse ali na Quinta da Figueira. Que vinho é esse, Rogério? Esse é o primeiro vinho da Quinta da Figueira, o Reserva Perpétua Lote 1, composto de 80% de Cabernet Sauvignon e 20% de Merlot. 20% de Merlot. E uma coisa, curiosidade, quantas garrafas você produz anualmente ali? Então, nossa produção anual fica em torno de 2.500 garrafas. Ou seja, bem pequenininha, coisa de orivesaria. Né? Cada lote na faixa de 500 garrafas. 500 garrafas, bacana, né? E eu trouxe também um outro vinho, esse da Nova Zelândia. Estamos falando do Novo Mundo, o Brasil faz parte do Novo Mundo, né? Brasil, novíssimo mundo, né? Porque agora que está sendo inserido nessa visão internacional do vinho, hoje os colunistas estrangeiros começam a falar do vinho brasileiro, é verdade que falam mais do espumante, mas vão chegar certamente nos tintos com a definição do estilo, não é verdade? Certamente. Esse que eu trouxe é um One Tree, um vinho produzido na Nova Zelândia, em Hawke's Bay, um Merlot da safra 2008, um vinho com 14% de álcool, um Merlot 100% Merlot, com passagem de 15 meses por barricas de carvalho. Portanto, um vinho que vem do frio, assim, de uma região um pouco mais, né? Uma região diferente, né? Um novíssimo mundo também. Terroir né? diferente. Né? Vamos provar o carpaccio? Vamos provar os vinhos? Eu vou fazer um comentário rápido desse vinho, que é trazido ao Brasil pela Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos. Olha, boa fruta, uma nota aqui de erva aromática, uma nota de chocolate, um vinho gostoso, fácil de beber. Bom frescor em boca, taninos macios, redondos. Isso não é um prato de grande estrutura, apesar da trufa ter personalidade, mas o frescor ajuda muito nessa harmonização. Me comenta o seu. O Lote 1 é um vinho que ele tem uma especiaria devido à passagem por madeira e também no nariz uma fruta exótica, uma fruta de bosque, uma pitanguinha, uma coisa bem interessante que é atípico para o Cabernet Sauvignon. Poucos terroirs no mundo apresentam essa característica. Bom, vamos provar o prato, vamos provar com vinho, nós já comentamos para vocês como é que é o resultado disso. Vamos lá, provar aqui, Rogério. E aí, como é que ficou com o lote 1? O presunto serrano harmonizou perfeitamente, esse óleo trufado, os aromas da trufa, complexidade com os aromas do vinho, uma coisa que é sem descrição. Com o One Tree Merlot também ficou muito gostoso. Ele é um vinho que tem um perfil levemente vegetal, de bosque. Tem uma nota boa de fruta fresca, uma acidez bastante agradável. Também teve um papel bacana na limpeza do paladar. Aromaticamente falando, ficou de acordo. Para esse prato não precisa ser um vinho muito estruturado, como eu disse. Tem que ser fresco, tanino redondo, um pouco de acidez para limpar a untuosidade. Acho que a gente conseguiu isso, né? Vamos brindar, vamos provar o nosso carré. Está vindo aí. Bom, chegou aqui os nossos carrés de cordeiro. Inicialmente cortados, costeletas de cordeiro. É carré enquanto está inteiro, depois de cortado é costeleta, né? Exatamente. Então, as nossas costeletas de cordeiro com o nosso pirê de mandioquinha, um pouco mais texturizado, um molho de vinho, uma redução de frigideira. Muito belo. Fácil de fazer. Receitas no programa poivinho.blogspot.com. Tem mais intensidade, mais estrutura, né, Rogério? Certamente. Aí precisamos de um vinho que também tenha essa mesma característica. Eu trouxe aqui um Las Moras Black Label, um Malbec da safra 2010. Um vinho que passou 15 meses em barricas novas de carvalho francês, um vinho ali da região de San Juan. San Juan, uma região muito quente, a uva amadurece muito.
Esse é um vinho de altitude, 1.350 metros com relação ao nível do mar, portanto, noites mais frias, preserva o frescor do vinho, preserva a acidez nas uvas, não é? Então, esse um produtor bastante caprichoso, né, que se dispôs a fazer um vinho de alta qualidade ali naquela região. Esse vinho trazido ao Brasil pela Decanter, importadora de vinhos Decanter, que tem mais de 1.300 rótulos de diversos países, ou seja, um portfólio respeitável. E que nós vamos provar com esses carrés, ou melhor, com essas costeletas de cordeiro, porque eu cortei, e esse pirê. Você acha que vai ficar bom? Eu acho que vai harmonizar aqui a questão do frutado e o álcool com essa untuosidade do cordeiro. Quer comentar o vinho um pouquinho? Quer falar dele? Vamos lá. Olha que vinho, né? Fácil no nariz, né? No bom sentido. Característico, né? Vinho argentino, uma fruta super madura. Especiaria doce. Identificação no nariz. Uma nota de tabaco, né? Em boca é um vinho que mantém ainda uma certa acidez, importante para a enogastronomia. E eu acho que vai harmonizar perfeitamente com esse carré. Eu gostei dele porque ele tem potência, tem aromaticidade, ele tem capacidade para enfrentar os aromas de um cordeiro, que é uma carne já um pouco mais intensa. Tem taninos bem redondos que limpam, né, muito essa suculência, essa gordura da própria carne. Tanino sedoso, né? Imperceptível. Né? Rogério, quem quiser se informar sobre os seus vinhos, como é que faz? Nós temos o site da cantina, da vinícola de garagem, Vin de Garage, que é www.quintadafigueira.com.br. Quem precisar de alguma informação é só acessar o site www.quintadafigueira.com.br. E nós encerramos agradecendo o restaurante Brancaleone na Lagoa da Conceição. Tem ali um estinco de cordeiro maravilhoso, pensou em cordeiro, Brancaleone tem um corte muito bom, servido com risoto de pesto e menta, delicioso. Tem pratos com frutos do mar, massas com frutos do mar, risotos, tem ali algumas massas muito regionais, uma fonduta, que é um molho de queijo feito com fontina, regado com azeite trufado, muito bacana. Quer comer uma comida italiana legítima, muito boa? Passa lá no Brancaleone. E agradecemos também o apoio da revista Adega. Adega é uma revista de circulação nacional, todos os meses nas bancas, uma revista escrita por especialistas, tem matérias sobre terroirs, estilos de vinhos, regiões produtoras. Você pode ver ali o que comprar, um guia de compras, bons custos, benefícios, avaliações sempre muito bem feitas por especialistas. Portanto, pensou em se atualizar, em se informar sobre o mundo do vinho? Leia a Adega. Bom, com isso o Põe Vinho de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos encerrando o programa bebendo sempre com moderação. Se beber, não dirija. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Foi bacana tê-lo aqui. Maravilhoso. Poder mostrar um pouco do seu trabalho, da sua pequena vinícola, enfim, da sua paixão pelo vinho, né? Certamente. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais um convidado, mais vinhos, mais pratos, mais receitas para deixar o seu paladar sempre muito gostoso. Um brinde. Saúde, saúde, viva o vinho. Até a semana que vem. Pão e Vinho. Apoio Decanter, a cultura do vinho. Ramone Segovia, presuntos ibéricos de altíssima qualidade. E Porto a Porto, importadora de alimentos e vinhos finos.